2022, estima-se que o Brasil vai registrar mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, eu digo, isso de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Nós estamos no mês de conscientização dessa doença que atinge milhares de mulheres, que é o Outubro Rosa, né? Um dos objetivos dessa campanha do Outubro Rosa é promover o diagnóstico precoce, porque identificar o câncer de mama nas fases iniciais aumenta a chance de cura em 95% dos casos. Em Taubaté, existe a Casa Gesto, um lugar que acolhe pessoas com câncer que vêm de outras cidades, inclusive. E lá, além das necessidades básicas, tem um outro tipo de tratamento que faz toda a diferença: o amor. Foi por acaso que Letícia descobriu um câncer de mama. Ela tinha 25 anos na época. Era um dia de muito calor, em 2013. Eu cheguei do trabalho e eu estava deitada no sofá, deitada assim, tranquilamente, quando o controle escorregou para debaixo da minha mama, do meu seio. E aí, quando eu fui resgatar o controle, eu senti uma bolinha. Uma loucura, uma forma super incomum, mas aquela bolinha começou a me preocupar e eu comecei a ficar preocupada com ela, porque depois para frente ela começou a doer um pouco. Aí eu resolvi ir no médico e eu tive muita dificuldade. Eu fui na minha ginecologista mesmo, que já era minha ginecologista desde os 10 anos de idade. A notícia pegou a jovem de surpresa, mas veio acompanhada também de muita informação e assistência. Ela sabia exatamente o que precisava ser feito e foi forte e decidida que escolheu encarar a doença. Era final de 2013, isso ela marcou a cirurgia para fevereiro de 2014. E aí eu fiz a cirurgia, a bolinha já tinha aumentado de uma ervilha para o tamanho de uma azeitona. E aí eu já descobri o câncer, né? Ela falou, olha, você realmente foi difícil de tirar sua bolinha, sangrou bastante. E aí, como meu pai já tinha tido câncer, eu já sabia o que aquelas palavras significavam. Imunohistoquímico, patologista, eu já era conhecida. E, por um lado, isso foi bom, porque quando a gente conhece o assunto, quando a gente entende, a gente tem menos medo, né? Porque a gente sabe como funciona. Eu pensei, poxa, meu pai sarou, eu vou sarar também. Hoje em dia já tem tratamento, não é mais uma sentença de morte. 90%, mais de 90% dos casos de câncer de mama são tratáveis e curáveis hoje. Então, já não é um bicho de 7 cabeças. Eu descobri no começo e eu fui fundo. Eu falei, não, vamos que vai dar tudo certo, meu pai sarou, eu vou sarar também. 2 anos e meio após o tratamento, em um exame de rotina, uma outra bomba, um novo câncer. E desta vez, não foi fácil. Fazendo o controle, os exames de controle, eu descobri que eu estava com uma recidiva. A doença tinha voltado nos ossos e nos linfonodos. Aí, nesse momento, eu realmente fiquei com bastante medo. Eu acho que a gente que é paciente de câncer, a gente não tem tanto medo do câncer inicial. A gente tem medo da metástase que vem depois, que a doença pode voltar. Porque quando ela volta, ela vem mais fortinha normalmente, né? Porque quer dizer que ela driblou o tratamento e tal. Então, foi bem assustador. Em Taubaté, desde 1997, a Casa Gesto oferece atendimento e suporte aos pacientes oncológicos, principalmente às mulheres. A Casa Gesto é uma casa localizada aqui em Taubaté, próximo ao Hospital Regional. E ela foi criada no intuito de apoiar os pacientes que fazem tratamento ambulatorial no hospital. Pessoas que vêm de outras cidades para fazer quimio e radioterapia e que chegam em vans, chegam por volta de 6h30, 7 horas da manhã, em dias muitas vezes como hoje, dias de chuva, tudo. Essas pessoas carentes, elas muitas vezes vêm em jejum, né? E tem tratamento marcado, consultas, exames marcados para 7, 8, 10, meio-dia. Então, esse tempo todo, elas não têm muitas vezes onde ficar. Então, a gente acolhe para que elas possam desenvolver aqui uma série de atividades ligadas a lazer, e a gente oferece um café da manhã e um caldo na hora do almoço para todos os pacientes que tratam pelo SUS. O câncer de mama é o tumor mais frequente no Brasil, né, das mulheres, né? O Brasil espera 70 mil novos casos esse ano. E ele está presente em várias faixas de idade, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas situações, como essas campanhas de Outubro Rosa, tudo, para esclarecer as mulheres, para que elas não tenham medo e para que elas, de uma certa forma, procurem, né, adotar bons hábitos de vida, né, e adotar também a postura de fazer o autoexame das mamas e, a partir do momento que for indicado pelo seu médico, realizar as mamografias ou os ultrassons. Quem ajuda a manter o funcionamento de todos os serviços da entidade é a Olga. Ela atua como voluntária há 25 anos.
desde a criação da casa. Sempre atenciosa, ela fica de olho nas doações que chegam, arruma as perucas, os lenços e as próteses de mama. Ela ainda recepciona todos os pacientes. E para quem chega de longe, ela garante, o café da manhã não pode faltar. É amor ao próximo, sabe? Eu fui convidada a participar da primeira reunião para montar o grupo Gesto. E, para falar a verdade, a pessoa que me convidou, no dia eu não estava muito a fim de ir, eu fiquei meio receosa, sabe? Mas depois eu fui e não parei mais, me dediquei. Cada vez que elas chegam aqui, é uma felicidade até para elas conversarem com a gente. E aí tem umas que chegam e falam assim, Dona Olga, ai, eu vou ficar com saudade de vocês, porque, olha, meu tratamento está acabando. Então, um fala, olha, até quarta-feira vai ser o último dia meu aqui, sabe? Aí uns falam, dia tal vai ser meu último dia aqui. A gente acha falta dessas pessoas, mas a gente fala, ai, mas a hora que vier para cá, fique à vontade e vem aqui nos fazer uma visita e tomar um cafezinho com a gente. A gente fala assim, né? Que bom, né? Eu falei assim, que não vem mais. Depois, para o outro lado, eu falo assim, nossa, mas vou ficar com saudade. Mas, para o outro lado, a gente tem que ver, né, que não vai estar vindo mais aqui, porque, graças a Deus, conseguiu, né? Está venceu, não é mesmo? Então, a gente tem que dar graças a Deus a isso. Além das doações, na Casa Gesto, os pacientes têm acesso a aulas que auxiliam na retomada de uma vida normal, durante ou após o tratamento do câncer. Como é o caso da Sebastiana, que superou algumas limitações nas aulas de Pilates. Eu achava que eu não ia conseguir movimentar os meus braços, né? Na verdade, eu tinha muito medo. Aí, depois que eu comecei a fazer os exercícios com ela, foi que eu fui pegando a confiança, né? E aí fui movimentando, graças a Deus, hoje eu já levanto o braço, né? Assim, quase tudo, né? Ainda sinto dor, até hoje. Vai fazer 3 anos agora, dia 21 de novembro. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, assim, sabe? Mas tá tudo bem, graças a Deus, eu tô bem, tô ótima. As pacientes, elas saem daqui felizes. Algumas saem daqui chorando, porque olhar no olho de alguém é mostrar para ele que você cuida dele de uma forma integral. Então, aqui, além de eu tratar a parte física, eu também sou mentora de oncologia dentro do coaching saúde. Então, eu consigo ir além da parte física. Claro, a reabilitação é de extrema importância, mas o cuidado da mente dessas pessoas é também de extrema importância, porque o câncer, você não vai tratar só a parte física, a gente também trata a parte comportamental dessas pessoas. E é fundamental que você também tenha um tempo de escuta, porque o paciente oncológico, ele é um paciente que vai ter várias dificuldades e a gente tem que estar atento a todas elas. Aos 34 anos e após 2 diagnósticos de câncer, Letícia, que também foi atendida pela Casa Gesto, é uma nova mulher. Com muita vontade de viver, ela fez das dificuldades um divisor de águas para uma vida nova. Em 2014, quando eu fiquei doente, eu procurei muito na internet câncer jovem. Eu não achei nada, eu não achei pessoas da minha idade para eu conversar. Eu só conversava com pessoas mais velhas. Então, é bem diferente, né? Como eu estava falando, no começo da vida é de uma forma, no fim da vida é de outra forma. E ali no meio eu fiquei me sentindo muito sozinha, muito deslocada. E aí eu comecei, então, a colocar na internet e falar, não, galera, não está sozinho. Então, eu quis me tornar uma referência que eu não tive. Eu queria ter conversado com alguém da minha idade que teve câncer para falar, não, né, dá para fazer o tratamento. E não tinha. Hoje já tem bastante gente falando disso na internet, já tem bastante mulher assumindo a carequice na internet, já tá acabando o tabu. E a minha ideia é ajudar a desmistificar o câncer mesmo e tirar todo esse tabu que tem em cima. A Letícia hoje é uma mulher completamente renovada, forte, completamente segura e que quer muito ajudar as pessoas a entender que esse é só um processo, não é o fim. É um caminho chato, é um caminho difícil, mas é só uma tempestade. Depois passa e dá para continuar, porque 90% dos casos são curáveis, já não é uma sentença de morte. Acho que a imagem do câncer, ela não está caminhando com a evolução da ciência. Então, assim, ainda tem muito tabu, ainda tem muito medo,
mas as pessoas falam um pouco do quanto que já evoluiu, do quanto que a gente consegue viver bem e com qualidade de vida, né, depois do câncer. Hoje, por exemplo, eu tomo um remedinho na hora do almoço. Quem não? Quem tem diabetes, quem tem hipertensão, todo mundo precisa tomar um remedinho de vez em quando. E eu tenho uma vida completamente normal. Dá para viver com essa vida normal, tem cura, mas a gente precisa se cuidar, precisa ficar atento a qualquer tipo de sinal, ainda que esse sinal apareça de uma forma inusitada, como foi o caso dessa mulher. Por mais que a gente fale sobre o assunto, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, muitas informações desencontradas que acabam confundindo e muitas vezes atrapalhando. É por isso que a gente pediu para que o Dr. Rodolfo Leal, que é oncologista, viesse ao estúdio conversar sobre esse assunto com a gente, porque muito se fala, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Sobre o câncer de mama, mas nós mulheres ainda temos várias dúvidas relacionadas a isso, porque o exame não se resume a fazer a mamografia após os 40 anos. É um assunto muito mais complexo do que isso, né? Exatamente. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a participação. Vamos lá, doutor, por que a mamografia é indicada para as mulheres a partir dos 40 anos de uma maneira geral? É característica da mama, por isso, depois dos 40? Nós temos vários estudos mostrando as populações que têm maior risco e qual a idade que aparecem mais os tumores. E baseado nesses estudos, a gente definiu essa idade. A gente sabe que mulheres mais jovens, a mamografia não acrescenta muito, a imagem é difícil de interpretar, porque elas têm muita glândula mamária, pouca gordura. Então, abaixo dessa idade, embora a gente esteja vendo cada vez maior o número de casos, a mamografia não é indicada, né? Então, o benefício é acima dos 40 anos. Mas aí, numa mulher mais jovem, se tem um nódulo, se tem um carocinho, o exame de ultrassom, por exemplo, ele pode detectar e aí vai para o próximo passo, biópsia e tudo mais. O exame, ele é também bem confiável, o exame de ultrassom em casos de mulheres mais novas. Exatamente. Abaixo dos 40 não significa que não existam casos de câncer e que a gente não deva se preocupar. A gente só não tem uma estratégia bem definida de rastreamento. Então, se a paciente percebeu alguma coisa diferente na mama, existem outros exames, por exemplo, a ultrassonografia, que podem indicar alterações e aí sim a gente desencadeia toda a corrente de investigação. Tem algumas pessoas que falam o seguinte, quero ver se você já falou ou se você já ouviu. Olha, atenção, cuidado, porque ultimamente com a vida cada vez mais corrida, o pessoal esquenta muito comida no micro-ondas e comer comida de micro-ondas muitas vezes ao longo do tempo pode desencadear o câncer. E aí eu fiz esse comentário porque eu queria aproveitar a sua participação para a gente fazer tipo um verdades e mentiras envolvendo câncer. Isso que eu acabei de falar, a comida de micro-ondas, é verdade que pode ser prejudicial nesse sentido do câncer ou isso é mito? Essa é uma das maiores lendas, acho, do universo do câncer. A gente tem várias e não tem nenhuma comprovação de que esquentar a comida no micro-ondas, esquentar a água, aumente o risco de câncer. Então é seguro, eu uso, qualquer um pode usar, não tem nenhum problema. Com relação a outra que eu vi recentemente, desodorante, principalmente o que me disseram uma vez, era que não era indicado tomar banho à noite e passar desodorante, porque esse tempo noturno que você fica com o desodorante, principalmente o de spray, podia ser que nas mulheres desenvolvesse também o câncer de mama. Isso tem sentido ou é mais um mito que aí pela internet acaba tomando uma proporção muito maior e quase virando uma verdade? Existia uma preocupação por conta do alumínio, que é um metal que está presente nos antitranspirantes. Então, a preocupação era de que o alumínio, perto da mama, ali na axila, poderia levar à formação de um tumor. Mas a gente já tem estudos grandes e robustos e que dão um bom nível de segurança para a gente de que desodorantes e antitranspirantes, mesmo com alumínio, não aumentam o risco de câncer de mama. Então é seguro, pode passar a noite, pode dormir com ele sem nenhum problema. Inclusive é recomendado usar desodorante. Vai falar, vi na hora do vale que não é. Não, a gente já desmentiu isso aqui, hein? O médico tá falando que tá liberado usar desodorante. Pelo amor de Deus, vai ficar fedido e colocar a culpa na gente. Ô, doutor, o que a gente tem de concreto quando a gente fala de prevenção? Porque muitas coisas assim são mitos, micro-ondas, desodorante, mas o que a gente tem de verdade nisso tudo? Assim, o que pode de fato aumentar o risco da mulher ter câncer de mama? A maior parte dos tumores, infelizmente, a gente não consegue encontrar uma causa. A gente chama de esporádico. Eles acontecem porque a gente está vivo e envelhecendo. E a idade é o principal fator de risco. Mas a gente tem alguns fatores de risco que são chamados de modificáveis, como a alimentação rica em gordura, a dieta inflamatória, que a gente chama, né, gordura saturada, carne vermelha, muito sal, tabagismo, embora não seja muito para câncer de mama, é para quase todos os outros tipos de câncer,
Consumo de álcool, sim, está mais relacionado a câncer de mama. Exposição a hormônios, por exemplo, reposição hormonal para mulheres que já entraram na menopausa, aumenta um pouquinho a chance. Obesidade aumenta muito o risco. Sedentarismo. E esses são fatores que a gente consegue controlar. A gente consegue mudar o hábito de vida da mulher e, sim, minimizar a chance dela ter um tumor de mama. Hereditariedade também conta nisso? Sem dúvida. Quem tem uma história familiar, principalmente parentes de primeiro grau, mães, irmãs, tem um risco aumentado, mas casos em que a gente consegue comprovar de que realmente existe um fator genético que aumente o risco da família, são a minoria, 5 a 10%. Mas a gente preenche alguns critérios e se a mulher tiver esses critérios, ela tem indicação de fazer um teste genético. Você estava comentando sobre a questão do estilo de vida, né? Prática de atividade física, uma dieta mais equilibrada, obesidade que influencia muito negativamente em qualquer área da nossa saúde. Você acha que pode haver uma explicação para isso, de falta de atividade física, vida muito corrida, um estresse muito grande nessa vida moderna e por isso casos de mulheres cada vez mais jovens sendo diagnosticadas com câncer de mama, porque antigamente a gente via nas mulheres mais velhas. Hoje a gente acabou de ver na reportagem uma mulher de 25 anos que descobriu um câncer de mama. A gente ainda não tem as informações precisas do motivo pelo qual está acontecendo, mas uma das hipóteses é o nosso estilo de vida, né? A gente tem uma pressão por produtividade, por estar sempre ligado, por dormir pouco, a gente acaba dormindo mal, a cobrança gera uma ansiedade, a gente come mal, a gente não se exercita, a gente está ficando gordo, então tudo isso sem dúvida influencia. A gente ainda não tem uma prova concreta de que seja só isso. Agrotóxico, a gente não sabe o que a gente come, a gente fala muito em microplástico, tudo isso talvez influencie, mas a gente ainda não tem essas provas. Mas são hipóteses plausíveis, fazem sentido. Quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, eu falo que é um tipo de doença muito cruel, porque envolve a família inteira, né? Quando alguém da sua família recebe um diagnóstico de câncer, mexe com todo mundo, não só com o paciente. O apoio para aquele paciente e para a família também é muito importante. A parte emocional conta, doutor, no tratamento? Eu costumo dizer para os meus pacientes que manter a cabeça boa e ter um suporte emocional, espiritual e social é grande parte do tratamento, né? Não é só quimioterapia, não é só cirurgia e por isso a gente não consegue tratar um câncer sozinho. Não adianta você ter um cirurgião, um oncologista, se você não tiver toda uma equipe multidisciplinar que a gente chama, com psicólogo, com enfermeiro, com nutricionista, com fisioterapeuta, com assistência espiritual, seja um capelão, seja um pastor, isso é fundamental. É todo mundo se unindo para dar força para aquele paciente que precisa tanto, que a força ele precisa ter para encarar um tratamento que nem sempre é fácil, né? Exatamente. Quase nunca é fácil. E não dá para a gente cobrar isso só do paciente, a gente Sem tem dúvida. que oferecer esse apoio. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo à Hora do Vale. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. A TV Tati SBT quer te ajudar a não se esquecer de manter todos esses cuidados. Por isso, ao longo da nossa programação, você vai assistir mensagens como essa. Prevenir sempre. Mulheres a partir dos 40 anos devem fazer anualmente a mamografia. Esse é um cuidado que pode salvar vidas. Atenção a qualquer alteração que seja diferente para você. Olhar, apalpar e sentir a sua mama também é uma atitude importante. Nódulo endurecido, fixo e muitas vezes indolor pode ser a principal manifestação do câncer de mama. Existem outras alterações suspeitas que devem ser investigadas. Se a alteração persistir, procure logo uma avaliação médica. Outubro Rosa, juntos, sem medo. Uma campanha Instituto do Câncer Brasil, Unidade de Taubaté,